2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 10 até o de número 13. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ó Deus, te pedimos que o Senhor continue a nos conduzir nessa noite, ó Pai. Queremos aprender um pouco mais sobre a sua vontade em relação às nossas vidas. Nós já estamos, ó Deus, aprendendo durante essa série de mensagens, ó Pai, profecias que revelam acerca de dias difíceis que nós iremos enfrentar. Não somente dias difíceis, mas o próprio mal, ó Deus, operando através de pessoas. Nos ajuda, ó Deus, a lidarmos com essa realidade. Nos ajuda, ó Deus, a nos posicionarmos da forma correta, a rejeitarmos, ó Deus, os falsos mestres e encontrarmos, ó Deus, referências, homens verdadeiros, fiéis e piedosos para ouvirmos, ó Deus, da Tua parte, através da vida dele. Como também, ó Deus, nos ajuda a ouvirmos a Tua palavra, a ouvirmos, ó Deus, o Teu evangelho, a ouvirmos, ó Senhor, os Teus ensinamentos. Nos ajuda, ó Deus, a caminharmos de uma forma piedosa nesse tempo, ó Deus. Mesmo que as perseguições possam surgir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, por graça, a permanecermos homens e mulheres fiéis. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu queria, antes de entrarmos aqui nos versículos, fazer uma menção, né, às mulheres. Ontem foi comemorado aí um dia especial, um dia das mulheres, tanto que a nossa igreja, inclusive, preparou aqui uma programação específica, o legado feminino, é isso? A irmã Josane aí esteve à frente, junto com as mulheres da nossa igreja, para falar especificamente sobre esses assuntos e relembrar também a importância das mulheres. Eu sou muito grato ao Senhor, o quanto que eu aprendo, o quanto que eu percebo também a forma como Ele usa as mulheres para a sua glória, em especial aí a minha esposa, minhas duas filhas também. Que Deus continue abençoando aí cada uma de vocês, para que vocês vivam para a glória do Senhor. Mulheres que vivem para a glória de Deus. Então, sou grato pela vida de vocês, que Deus abençoe graciosamente a cada uma, tá? Eu quero, inclusive, eu não irei falar nessa noite especificamente sobre as mulheres, eu quero falar tanto a mulheres como também aos homens, mas eu quero utilizar aqui, pensando nessa temática, e nesse dia, eu quero utilizar um texto aqui que foi compartilhado ontem. Alguns aí que devem seguir aí o pastor Luiz Saião, acho que até a irmã Tailane colocou no grupo da igreja uma postagem que ele fez em relação às mulheres. Por conta do Dia das Mulheres, ele pegou ali uma história verídica de uma mulher de Deus, que teve uma vida devotada ao Senhor, viveu para a glória de Deus, mesmo vivenciando um ambiente
de perseguição. Inclusive, é essa a história que ele vai relatar lá no seu texto. E, como eu falei, vai possuir sim uma ligação para aquilo que nós iremos trabalhar nessa noite. Lembra que a ideia é principalmente pensando aqui na carta de 2 Timóteo, um ambiente caótico, profecia acerca de dias difíceis que irão vir nesses últimos dias, ou melhor, nesse período que antecede a vida do Senhor. E ele vai trazer, ele vai fazer no seguinte texto, que eu peço aí a atenção dos irmãos para a leitura que eu irei fazer aqui nesse exato momento, tá? Peço por gentileza a sua atenção. Ele vai dizer assim no seu texto, sobre Elizabeth Elliot, uma mulher que nasceu no ano de 1926 e veio a falecer em 2015. Ele vai dizer assim: Elizabeth Elliot foi uma estudiosa da Bíblia que, com seu marido Jim Elliot, deu a sua vida aos indígenas Aucas do Equador. A professora de grego, nascida na Bélgica, futura consultora da NVI, não poderia imaginar que aos 30 anos ficaria viúva. O seu esposo morreu no ataque indígena que os via como uma ameaça. Elizabeth e a outra missionária, Rachel Sant, resolveram permanecer em seu compromisso de fé e foram viver com os indígenas. A graça de Deus alcançou o coração de Micaia, um dos algozes dos missionários cristãos. Ele cresceu na fé e logo se tornou um pregador do Evangelho. Movido pelo caminho do mestre da Galileia, Micaia cuidou de Steve Sant, filho de Nate Sant, o outro cristão que também foi morto no ataque. E nas sendas gloriosas, sublimes e incompreensíveis da graça do Pai, Steve passou a chamar o indígena Micaia, que matou seu pai, de pai. E logo esse veio a batizá-lo. Pausa para chorar, ele coloca aqui em parênteses. Anos se passaram, até que em 2000, numa grande conferência cristã em Amsterdã, Micaia e Steven deram o seu testemunho de fé, diante de irmãos de todo o mundo que celebravam a fé. O que posso dizer? Como eu posso me conter? Qual é o limite do poder do Evangelho? É imensurável o amor de Deus. Como pode uma mulher, ou melhor, duas, dar as suas vidas com tanto amor em favor de um povo estranho e desconhecido que tirou a vida do seu próprio marido? Que mulher foi essa irmã de fé? Eu tenho feito tão pouco pelo Evangelho, diante de tanta graça e amor que recebi. Eu nem sei o que dizer. Eu chego a sonhar. Quando eu crescer, eu quero ser como Elizabeth Elliot. Talvez eu honre de modo devido o imenso amor do meu Criador. Como eu falei anteriormente, a gente observa aqui o testemunho de duas mulheres que permaneceram fiéis no seu propósito, mesmo em um ambiente de perseguição. Facilmente, diante daquele cenário, elas foram em família, juntamente com seus esposos, evangelizar esses indígenas dessa tribo. E inicialmente, os indígenas olhavam para eles como inimigos e inclusive perseguiram. E culminou na morte de 2 homens. E aí, por conta da perseverança, da confiança em Deus, por continuarem no seu propósito, o evangelho poderoso do Senhor fez uma reviravolta naquele ambiente, naquele local. Essa é mais umas histórias de tantas outras, onde nós podemos observar que mesmo diante de cenários caóticos, de cenários de perseguição, se permanecermos fiéis ao Senhor, Ele pode, através do poder do seu evangelho, e Ele mesmo agindo de uma forma direta, realizar
grandes coisas. Elizabeth Elliot aqui é um exemplo de mulher, que não é até o título que ele coloca lá no seu texto, Luiz Saião, onde ele diz que ela não é uma mulher de uma categoria superior, mas por ser cristã, ela se torna uma mulher diferente. É mais ou menos isso que ele coloca lá no título do texto. Voltando agora para o texto que a gente vai utilizar nessa noite, eu quero nessa noite fazer uma espécie de contraste. Nas pregações anteriores, nós falamos diretamente sobre as características e estratégia de falsos mestres que agiam e continuam agindo de maneira perversa nos últimos dias, ou nesse ambiente caótico que nós estamos vivenciando, e como nós observamos nas últimas pregações, tende a piorar. A gente falou muito sobre as características e a estratégia desses falsos mestres e, infelizmente, daqueles que acabavam dando ouvido ao seu falso ensino. E aí, nessa noite, eu quero fazer um contraste agora utilizando a figura de um verdadeiro mestre, de um obreiro aprovado, daquele que viveu fielmente ao Senhor, mesmo já vivenciando os últimos dias. E eu quero poder utilizar a figura, no caso, o próprio apóstolo Paulo aqui em sua autodescrição, perceber as características de um verdadeiro mestre e as realidades que ele pode vivenciar na sua caminhada. E através disso, na busca por imitar esse exemplo positivo, nós também podemos, para a glória de Deus, perseverarmos nesses últimos dias. Então essa é a minha missão nessa noite. Já falamos sobre os falsos mestres, já falamos sobre as suas estratégias e características, agora vamos gastar um tempo falando sobre o verdadeiro mestre, um obreiro aprovado, aquele que ao imitar ao Senhor Jesus Cristo, vive para a sua glória e se torna uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Então olha aí novamente para o versículo de número 10, que diz a seguinte coisa: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade e perseverança. Apenas alguns detalhes aqui sobre o pano de fundo em relação ao contexto. Era uma prática, e continua sendo até os dias de hoje, uma prática muito comum, onde, obviamente, os discípulos buscam seguir e imitar os seus mestres. Acontecia naquele período e continua também acontecendo nos dias de hoje. Então essa era uma realidade. Outra informação importante é a construção aqui, a linguística do versículo 10. Não é à toa que o apóstolo Paulo inicia o versículo 10 com a seguinte descrição: Tu, porém. Essa construção, ela já suscitava nos seus ouvintes, naqueles que iriam ler a carta, a ideia de algo que irá agora ser contrastado. E especificamente naquele período, o tu, porém, era utilizado quando iria ser feito um contraste entre os homens maus e agora uma vida ideal, ou os homens bons, ou os homens fiéis, ou os verdadeiros mestres. O que será feito aqui nesse verso é justamente esse contraste. A figura dos falsos mestres, contrastando com a figura de um verdadeiro mestre. É essa a construção utilizada. É tanto que, no mesmo capítulo aqui, no versículo 14, quando ele vai fazer um contraste do versículo 13, que é a conclusão aqui, para o que ele vai continuar descrevendo, quando ele vai fazer um contraste, ele começa com a seguinte descrição: Tu, porém. Mais na frente, no capítulo 4, e no versículo de número 5, quando ele vai fazer mais uma vez o contraste, pegando um exemplo e depois
descrevendo algo totalmente oposto, ele começa com a seguinte descrição no versículo 5. Tu, porém. Em 1 Timóteo, no capítulo 6 também, no versículo 11, quando ele vai fazer o contraste, ele inicia com a seguinte descrição. Tu, porém. Então, o que nós iremos deparar aqui nessa noite é um contraste. Falsos mestres versus o verdadeiro mestre. Outra informação interessante aqui, a gente vai observar na pregação dessa noite, é a descrição dos sofrimentos que esse homem enfrentou. E aí tudo indica que Timóteo já tinha realmente conhecimento por caminhar próximo desse apóstolo. Os seus sofrimentos, as perseguições que o apóstolo Paulo enfrentou por buscar viver piedosamente falando, era algo de conhecimento do jovem Timóteo. É tanto que, quando segue o versículo de número 10, é essa a realidade que nós encontramos. Porque ele diz a seguinte coisa: tu, porém, tens seguido de perto. E aqui nós já encontramos novamente a ideia de contraste. Porque quando ele estava falando sobre os falsos mestres, quando ele estava falando sobre aqueles que estavam destilhando falso ensino no seio da igreja, vocês lembram o conselho que ele dá para Timóteo? Fujam desses homens. Afastem-se desses homens. Já agora, quando ele vai descrever um verdadeiro mestre, a ideia é que ele está caminhando bem perto. Timóteo está seguindo ou seguiu de perto a vida desse verdadeiro mestre. E eu até comentei na última pregação, que privilégio. Nós devemos sempre render graças ao Senhor quando nós possuímos a possibilidade de se deparar com obreiros fiéis, com servos fiéis. Seja ele homem ou seja ele mulher, como o exemplo que nós utilizamos aqui logo no início. Estamos falando, não sei se vocês conhecem, mas de Luiz Saião, um pregador e um pastor respeitadíssimo na igreja. E ele coloca Elizabeth Elliot como um exemplo a ser seguido. Foi assim, por exemplo, pelo menos que ele concluiu aqui o seu texto. Que privilégio. Precisamos render graças ao Senhor quando nós temos a possibilidade de caminhar próximo, de estar perto de pessoas que buscam viver piedosamente. Devemos fugir dos falsos mestres, devemos fugir, se apartar desses e caminhar bem próximo, seguir de perto, buscar seguir de perto, ter como referência aqueles que buscam viver piedosamente. E não com o intuito de idolatrar esses homens ou essas pessoas, esses indivíduos, mas é entender que eles estão também buscando, na verdade, primariamente falando, eles buscam imitar ao próprio Cristo. Até porque pressupõe-se, quem vive, que busca viver piedosamente ou para a glória de Deus, está imitando ou buscando refletir o próprio Deus. É pelo menos isso que o próprio apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo número 1. Quando ele faz essa chamada, sejam meus imitadores. Não por mim mesmo, não porque eu sou um ser superior, dotado de algo especial que ninguém possui, mas porque eu também sou imitador de Cristo. E aí nós observamos a descrição, a conclusão do versículo 10. Você tem acompanhado o meu ensino, você tem acompanhado o meu procedimento, você tem acompanhado o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. Não é nem um absurdo nós olharmos para essa descrição e perceber uma lógica aqui gradual. Paulo inicia descrevendo as suas características com o ensino. Em outras palavras, a palavra de Deus, ou aquilo que o Senhor revelou a ele e que ele estava compartilhando àquela igreja.
O ensino aqui está relacionado à própria palavra de Deus, o bom depósito, o evangelho que ele tem tanto mencionado aqui nessa epístola. O que faz de alguém um verdadeiro mestre, ou de pessoas que têm buscado viver para a glória de Deus, é possuir, é ter realmente esse ensino pautado e fundamentado na palavra de Deus. Uma doutrina fiel e coerente com as Escrituras, com a revelação especial, por exemplo, que o Senhor nos deixou. Isso é uma base, isso é o que todo verdadeiro mestre, um obreiro aprovado precisa ter, o ensino. E Timóteo poderia constatar que o ensino do apóstolo Paulo era um ensino verdadeiro, um ensino fiel, era o evangelho. Logo, se ele está pautado em um ensino verdadeiro, não é um ensino falso, recheado de heresias, se ele está pautado em um ensino verdadeiro, se a sua caminhada está alicerçada no bom depósito, no evangelho do Senhor, logo isso vai impactar a sua vida. E aí é o próximo ponto aqui que ele menciona, o seu procedimento, o seu proceder. A maneira de caminhar agora de uma forma irrepreensível. O ensino muda a nossa vida, muda o nosso procedimento, o ensino verdadeiro, uma característica de um verdadeiro mestre. Logo, isso vai interferir num propósito. E no caso que o propósito do apóstolo Paulo era viver para a glória de Deus, era viver de uma forma fiel e piedosa, servindo e seguindo ao seu mestre, independente do que viesse a acontecer durante a sua trajetória, ele tinha um propósito, Deus o comissionou e o chamou, ele deu um propósito, e ele agora buscava vivenciar dessa maneira. É o que segurou também, por exemplo, aquilo que a Elizabeth Elliot, uma mulher que com certeza vivenciou e caminhava pautada em um ensino verdadeiro, uma mulher que teve toda a sua vida transformada e ela tinha um propósito. E nada do que viesse a acontecer exteriormente iria mudar esse propósito. Porque Deus, o Deus da palavra, que não é simplesmente só uma palavra, mas uma palavra poderosa e viva, que é o que nós iremos trabalhar em uma outra pregação, fez com que ela viesse a caminhar com esse propósito específico e não viesse a titubear, mesmo diante da situação muito difícil que ela estava vivenciando. E aí, logo vem a fé, ou está dentro do bojo ali, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé herdada pelo próprio Deus. Isso torna um verdadeiro mestre ou um obreiro aprovado, ou um indivíduo fiel, seja ele homem ou mulher, alguém longânimo, até porque diante das diversidades, dos momentos difíceis, será necessário longanimidade. Paciência, inclusive com aqueles que nos perseguem. Haverá necessidade de amor, um amor inclusive sacrificial, um amor que não está preso ao que irá receber, mas ama por um propósito, ama por uma decisão e ama sacrificialmente. E é capaz de amar inclusive seus inimigos. É capaz de amar inclusive aqueles que os perseguem. E aí, se manter perseverante na caminhada, que é aqui a conclusão do versículo de número 10. Eu estou aqui compartilhando de uma forma bem reduzida, para que a gente possa aproveitar todo o tempo que nós possuímos aqui. Mas o verdadeiro mestre possui essas características. Está fundamentado em um verdadeiro ensino, isso transforma o seu procedimento, isso lhe dá propósito, é uma evidência de uma verdadeira fé, é alguém longânimo, amoroso e que persevera na caminhada. Não é uma lista exaustiva, existia tantas outras virtudes a ser mencionadas aqui, mas nós já conseguimos ter um bom desenho ou uma boa figura do que é um verdadeiro mestre ou um obreiro aprovado em contraste a um falso mestre, como nós já observamos nas outras pregações. E se você deseja ouvir, a gente tem inclusive no nosso canal lá da igreja as outras pregações, e vale a pena a gente conferir para contextualizar ainda mais o que nós estamos falando aqui aos domingos. E aí nós vamos pular o versículo 11, eu quero deixar ele
para o final. E a gente vai agora, após perceber as características, nós iremos se deparar um pouquinho aqui com a realidade em que poderá viver o verdadeiro mestre e aqueles que seguirem, né, os discípulos que vierem a seguir, que também buscarão viver pautado ali na verdade. O versículo 12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Muitos judeus, naquele momento ali, naquele período, pontualmente falando, já temiam a perseguição e a repreensão vinda daqueles que eram contrários à fé. Eles já sabiam que quando eles se posicionassem, quando eles passassem a dar ouvidos ao Evangelho, quando eles agora se tornassem agora servos do Senhor Jesus Cristo e não mais do Senhor Imperador, por exemplo, que era o contexto lá daquela época, quando eles não mais chamassem agora Nero, o Imperador, de Senhor e Salvador, agora atribuíssem essas palavras a Jesus Cristo, eles sabiam que eles iriam enfrentar perseguições, que eles iriam enfrentar algumas represálias. Todos aqueles que buscam viver piedosamente, todos aqueles que buscam viver para a glória de Deus, todos aqueles que buscam viver para a glória de Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, serão perseguidos. E como eu falei, aqueles homens, mulheres naquele período, já tinham essa ideia em suas mentes, já sabiam dessa realidade. E aí, tendo em mente que nós já falamos em outras pregações, o que é que você acha que os falsos mestres iriam compartilhar diante desse contexto? Não é de se admirar que eles iriam omitir, eles iriam esconder isso. Já iria existir ali as conversações, nós não iremos, talvez ali entre eles lá, né? E agora, se nós viermos confessar a Cristo, as perseguições virão, dias difíceis virão. Provavelmente, e como nós observamos, como eram sorrateiros e dissimulados os falsos mestres, eles iriam buscar, através do discurso, através de uma oratória falsa, mais atraente, provavelmente eles iriam esconder essa realidade, para alcançar os corações de muitos ali. Eles poderiam talvez em sua pregação deixar muito claro, olha, não, venha para o nosso lado, venha caminhar conosco, porque as coisas vão melhorar. E lembra que a gente fez a comparação? Eu não gosto muito de fazer isso, mas é inclusive que nós observamos nos dias atuais. Há uma profecia acerca de dias difíceis, há uma profecia acerca de momentos difíceis, de perseguição, que o povo de Deus irá passar, mas o que é que nós observamos nos lábios ou na oratória dos falsos mestres? É só bênção. Seus problemas serão resolvidos. E eles fazem isso por quê? Porque eles querem lotar os ambientes ali, as suas igrejas, as suas, no caso, sinagogas de Satanás, porque essa é a realidade dos falsos mestres, tanto no passado, como também nos dias atuais. Eles querem omitir essa realidade. Eles querem apenas profetizar bênçãos. De forma irresponsáveis, eles acabam arrebanhando uma multidão. Eu sei que não é regra, talvez nem todos, por mais que a maioria, mas nem todos, irão passar por dificuldades após confessarem a Cristo, mas muitos irão passar. Porque a profecia para aqueles que desejam viver piedosamente é a iminência de perseguição, é a iminência de dias difíceis. Por isso que os falsos mestres só ficam sorrindo, tentando omitir essa realidade, chamando uns e outros de meus lindos, de que você vai receber aquilo que você merece, de que você vai receber, vai conquistar tudo o que você deseja.
Talvez aquilo que você deseja nem é o que Deus sonhou, mas eles colocam inclusive Deus no meio desses desejos humanos e falam que essas pessoas vão receber, porque eles querem alcançar uma multidão para o seu falso ensino. E aí lotam igrejas, na verdade, igrejas não, ambientes que se dizem ser igrejas, mas na verdade são sinagogas de Satanás. Porque à frente estão os falsos mestres, que são guiados pelo espírito do engano. A realidade é que nos últimos dias, haverão perseguições. Haverão momentos bem difíceis. Mas em contraste aos falsos mestres, o que é que faz um verdadeiro mestre? O que é que faz um homem comprometido com a palavra de Deus? Ele tem sim uma mensagem de esperança. Ele tem inclusive a boa notícia, que é o Evangelho. Nós iremos tratar daqui a pouquinho acerca disso. Mas ele não omite a realidade dos dias difíceis. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo fez aqui no versículo número 12. Os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não vai omitir a realidade de dias difíceis. Assim como eu também não posso omitir para você que dias difíceis poderão surgir na sua vida. Há uma mensagem de esperança. Há uma mensagem de vida eterna. Mas nesses últimos dias, nesses períodos, que parecem ser longos, mas nem se comparam com toda a eternidade, nesses períodos poderão surgir perseguições. A partir do momento em que você considerar servir ao Senhor e ter uma vida piedosa. Perseguições podem surgir. Aí você pode falar assim, mas isso aí foi o apóstolo Paulo. Talvez foi um momento específico aí que ele, diante ali da pressão, diante ali da dificuldade, ele trouxe essa profecia. Então vamos olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57, falando a seguinte coisa. Indo eles caminho afora, alguém lhes disse, seguir-te-ei, no caso aqui falando para Jesus, seguir-te-ei para onde quer que você for. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Nós podemos ir adiante, agora no Evangelho de João, e no versículo 15, ou melhor, no capítulo 15, a partir do versículo de número 19, e ver mais uma vez, não o apóstolo Paulo, mas Jesus Cristo, falando a seguinte coisa. Se o mundo ou as pessoas que fazem parte desse mundo vos odeiam, sabei que primeiro do que a vós outros, eles me odiaram. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, o que era seu. Como todavia vocês não sois do mundo, pelo contrário, deles eu vos escolhi, por isso o mundo agora vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Em outras palavras, por aqueles que desejam viver piedosamente. Tudo isso irá acontecer por conta dessa decisão. Porque não conhece aquele que me enviou. E existe um relato ainda mais forte. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 6. Iniciando aqui, pegar aqui versículos específicos. O versículo de número 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E a partir do versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis vocês também se retirar? E aí respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. As palavras do próprio Jesus, que não omite
as dificuldades para aqueles que irão segui-lo. Jesus poderia muito bem trazer um outro discurso para arrebanhar uma multidão, mas ele não omite as dificuldades. Há uma mensagem de esperança, e aqueles que terão as suas vidas transformadas irão considerar isso, mas não se omite as dificuldades que aqueles que buscarão viver piedosamente irão enfrentar. Se o próprio Senhor Jesus enfrentou as dificuldades, por que os seus servos também não irão enfrentar? Os servos não são maiores do que os seus senhores. É isso que ele descreve aqui. Então há essa profecia que não deve ser omitida. E o verdadeiro mestre fala sobre ela. Ele quer que você esteja ciente ao tomar essa decisão de seguir a Jesus. Ele quer que você esteja ciente da boa notícia, e nós sabemos que há uma boa notícia, uma mensagem de esperança, de salvação, de vida eterna, mas não se deve omitir as dificuldades que iremos enfrentar nos últimos dias. E isso deve nos levar a uma reflexão. Nós somos chamados a uma ordem, para que nós venhamos se exercitar na piedade. 1 Timóteo, capítulo 4, a parte final ali do versículo 7. É uma ordem. Exercitem-se na piedade. Busquem viver uma vida piedosa. É uma ordem. Mas eu quero que você pense, como fica cumprir essa ordem, sabendo que ela poderá acarretar perseguição? Você precisa estar ciente disso. Ao buscar servir ao Senhor, ao buscar ter uma vida piedosa, mesmo sabendo que você poderá ser perseguido no seu ambiente de trabalho, mesmo sabendo que você poderá ser perseguido lá na sua escola, mesmo sabendo que você poderá ser perseguido dentro da sua casa, mesmo sabendo das possibilidades de sofrimento, você será alguém obediente e ainda assim buscará viver de uma maneira piedosa? É importante que nós venhamos a refletir nessa verdade, compartilhada por aqueles que não escondem nada. Versículo 13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Eu tinha prometido, da outra vez que iria melhorar, a mensagem, mas é incrível que a gente vai se deparar, vez ou outra, com esses discursos que são duros de se ouvir. Mas olha o que nós observamos aqui no versículo 13. Os homens perversos, os impostores, irão de mal a pior. É mais uma descrição dizendo que as coisas só irão piorar. A maldade e os indivíduos que praticam a maldade, influenciados por Satanás, por seus demônios, só irão piorar nos últimos dias. Essa é a realidade dos últimos dias. Se trata de algo real. Não é nem algo novo. Não é algo novo, não é o que está surgindo agora. Sempre foi assim. Nós olharmos, por exemplo, para Jeremias, no Antigo Testamento. Jeremias, no capítulo 9, o profeta ali lamentando diante da realidade, da infidelidade do povo, ele diz a seguinte coisa: curvam a língua. Aqui ele está querendo trazer a ideia de uma língua que se assemelha a um arco, que como flecha vai lançando mentiras. Ele curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de um irmão nenhum vós fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade, vivem em meio à falsidade e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Olha que realidade difícil que o profeta aqui está descrevendo.
Ao ponto de talvez aqueles que se diziam seus amigos, ou até mesmo a sua família, eu falei, a perseguição pode surgir muito longe não, pode surgir dentro dos nossos lares, para aqueles que buscam viver piedosamente. Ou seja, não é algo novo. Não estou trazendo e nem compartilhando algo novo. É algo que sempre existiu após a queda. As consequências da queda, as consequências do pecado. Eles vivem enganando e sendo enganado, é como ele conclui aqui o versículo 13. E a minha oração é que o Senhor nos livre dessa realidade, ou dessa triste realidade de engano. Não somente os falsos mestres enganavam e viviam sendo enganados, mas todos aqueles também que passam a dar ouvidos a eles. É uma vida marcada pelo engano. Que Deus nos livre dessa realidade. Que Deus nos livre dos falsos mestres. Que Deus te livre dos falsos mestres. Que os seus ouvidos estejam tapados para esses homens, para esses propagadores do erro. Que você fuja, o conselho é, fuja desses. O seu discurso às vezes é sedutor. Não dê ouvidos. Esteja pautado na verdade, na palavra de Deus, na verdade. Mesmo que as situações difíceis possam surgir. A minha oração é que nós venhamos, na verdade, parafraseando aqui o que o apóstolo Paulo fala, em Filipenses capítulo 1, versículo 12, é que nós venhamos a dar graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz, não das trevas, não do engano, não do erro, mas nos tornou dignos, dar graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino de luz, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão de pecados. Lembra que aquelas mulheres que representavam indivíduos vulneráveis, como elas se encontravam por dar ouvidos ao engano, elas estavam presas em seus pecados. Aqueles que forem alcançados por Deus, e nessa noite, Deus pode sim e continua alcançando inclusive corações, será retirado desse ambiente de engano e será transportado para um ambiente de verdade, de luz, se libertando dos pecados que te aprisiona e que traz consequências terríveis para as suas vidas. Assim como trouxe também para a minha vida. E poderia ter determinado uma eternidade de condenação no inferno, se caso o Senhor, por graça, não nos libertar. Que Deus nos livre de vivermos nesse ambiente de engano. É engraçado que os falsos mestres, talvez, eles se achavam ali, liderando pessoas, alguns lucrando por conta disso. O texto revela que eles também estavam sendo enganados. Tentando enganar aos outros, eles estavam sendo enganados pelo próprio Satanás. E aí nós chegamos no versículo 11, né? Ou nós voltamos, mas eu vou concluir com esse versículo. No versículo 11 diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Ele faz essa afirmação: que variadas perseguições, Timóteo, eu tenho suportado. Mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu quero partilhar com vocês duas coisas aqui, pegando o versículo de número 11. Primeiro, nós precisamos atentar para a veracidade e realidade daquilo que é citado pelo apóstolo Paulo no versículo 12 e, consequentemente, naquilo que ele no versículo 11, que é o que nós estamos lendo agora, e, consequentemente, aquilo que ele profetiza no versículo de número 12. Eu quero pedir mais uma vez a paciência dos irmãos para que eu possa ler aqui alguns versículos que falam sobre essa realidade e essa veracidade. No livro de Atos, capítulo 13, que era um dos sofrimentos que inclusive Timóteo tinha,
conhecimento, Paulo fala acerca de uma perseguição que ele enfrentou, servindo ao Senhor, servindo a Deus junto com Barnabé. Diante desse serviço, se dedicando a Deus, buscando ter uma vida piedosa, ele enfrentou o quê? Sofrimento. Atos capítulo 13, no versículo 50 diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. No capítulo seguinte, capítulo 14, do versículo 19, temos mais um relato. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, que é as regiões que ele menciona aqui, novamente, no versículo 11. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando ele como morto. Pregando o evangelho, esse homem foi apedrejado e quase foi morto diante desse ataque ou dessa perseguição. Ele poderia aqui talvez falar assim: olha, Senhor, eu estou buscando viver piedosamente, eu estou buscando servir ao Senhor com fidelidade, e o que eu recebo é perseguição. O que eu percebo é pessoas atentando contra a minha própria vida. Mas o verdadeiro mestre, o obreiro aprovado, se ele permanecer vivo diante dessa situação, se ele morrer, ele vai para o céu, ele vai se encontrar com o Senhor. Mas se ele permanecer vivo, ele continua perseverando, que foi o que ele mencionou em relação às suas características. E é o que nós encontramos nos versículos seguintes. Versículo 20: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E lá eles novamente anunciaram o evangelho. Ele quase perdia a sua vida sendo apedrejado. E em resposta a isso, ele não parou. Ele tinha um propósito. Ele continuou pregando o evangelho. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24, nós temos mais uma descrição acerca dos sofrimentos enfrentados por esse homem. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Eu fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas das vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Servindo ao Senhor, o que esse homem encontrava era dias difíceis. Não somente dias difíceis, mas ele encontrava entre os seus dias momentos difíceis. E tem vários, Filipenses capítulo 1, versículo 12, quando ele vai escrever uma carta da prisão. E ele está preso por quê? Por estar pregando o evangelho. Por estar buscando viver piedosamente falando. E outras cartas também. Ou seja, Paulo não está fazendo ali para Timóteo um discurso sensacionalista, se autocomisserando. Ele está falando, na verdade, de uma realidade, de algo verídico. É algo que ele realmente passou. E algo que podem passar aqueles que buscarão viver piedosamente falando. Foi isso que ele encontrou em seu ministério. E é bem certo que nós podemos enfrentar também. Não especificamente as mesmas perseguições aqui que o apóstolo Paulo enfrentou, mas perseguições diversas. Se quisermos viver piedosamente falando, existe essa promessa, que não é tão palatável assim, mas é uma realidade. As perseguições poderão vir. Mas aí tem a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Diante de todos esses sofrimentos, ele conclui o versículo 11 trazendo uma mensagem de esperança. Ele faz essa exclamação, após concluir, é como se ele respirasse e dissesse assim: que variadas perseguições eu tenho suportado, mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O Senhor livrou o apóstolo Paulo. É importante nós lembrarmos que ele nem livrou do sofrimento,
mas livrou a sua alma mesmo diante do sofrimento. Porque os sofrimentos, nós observamos, e eu fiz questão aqui de ler os versículos, ele passou. Literalmente falando, da situação de sofrimento em si e de perseguição, ele passou. Mas o Senhor livrou a sua alma. O Senhor não fez com que ele abandonasse a fé. O Senhor o livrou da apostasia, o Senhor o livrou do erro e o Senhor o livrou do engano. Que muitos caíram. A gente já falou sobre isso. Muitos abandonaram a fé diante dos sofrimentos. Muitos abandonaram a fé diante dos discursos que eram duros. Mas há essa mensagem de esperança, que o Senhor vai nos livrar. E que mesmo se viemos a passar por sofrimentos durante esses dias, há uma eternidade de paz para viver com o Senhor. Porque o Senhor vai guardar os servos fiéis. O Senhor vai guardar os homens e mulheres que buscarem viver piedosamente. Diante dos sofrimentos que vocês poderão enfrentar, que nós poderemos enfrentar, Deus irá nos guardar. Eu não sei qual sofrimento você deve estar enfrentando, eu nem sei também qual é o sofrimento que você porventura irá enfrentar, ao buscar viver piedosamente falando, mas eu quero que você guarde algo nessa noite. Quero que você guarde uma coisa nessa noite. Que o mesmo Deus que livrou o apóstolo Paulo é o mesmo Deus que vai te livrar você também. Que vai nos livrar também. Por isso, guarde o bom depósito, permaneça fiel. Viva para a glória de Deus. Ele guardará as nossas vidas e nós viveremos uma eternidade de paz com Ele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor.